A forma como seu filho percebe o ambiente real, ela pode ter sido empobrecida pelo ambiente virtual. Meu nome é Paulo Pivato e aqui na internet eu ajudo mães a desintoxicarem seus filhos do eletrônico sem precisar tirar o eletrônico. O ambiente social virtual ele está cada vez fazendo mais parte da vida das crianças. E é muito importante a gente entender como esse ambiente social virtual afeta o ambiente social real da criança e como isso afeta o desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança. Um aspecto bastante interessante é o contexto físico e sensorial das nossas interações. A gente, a gente percebe o mundo ou a gente sente o mundo a partir dos nossos órgãos de sentido. Então, no real, a gente está utilizando o tato, a gente está utilizando a audição, a gente está utilizando o olfato, a gente está utilizando o paladar e a gente percebe o mundo a partir desses órgãos sensoriais. Isso faz com que a gente perceba o mundo real, né, de uma forma completa. Ou, se a gente entrar numa questão filosófica, ela é limitada porque ela está limitada aos nossos órgãos do sentido. Mas, ao mesmo tempo, é a forma como a gente consegue, a forma mais completa que a gente consegue perceber o mundo. Mas, no mundo virtual, as crianças estão limitadas a apenas dois sentidos, que é a visão e a audição. Todos os outros ela não utiliza. A gente pode ver a imagem de um bolo delicioso saindo do forno num vídeo no YouTube, mas a gente não consegue ainda, né, sentir o cheiro desse bolo. A gente pode até imaginar que cheiro esse bolo teria, né? Mas a gente não consegue sentir. E quando a gente reflete sobre isso, a gente consegue pensar no como essa limitação pode afetar o desenvolvimento da criança, como pode afetar as relações sociais dela. As crianças elas estão perdendo a oportunidade de vivenciar o mundo de uma forma sensorial mais rica. Essa forma sensorial mais rica pode ajudar a criança a compreender não só o ambiente, mas também as pessoas de uma forma mais completa. Ela está passando ou ela está ficando muito tempo nesse ambiente onde ela está utilizando só visão e audição e ela está empobrecida nos outros órgãos do sentido. Isso implica em problema para desenvolver tanto as habilidades sociais quanto as habilidades emocionais. Porque sem um desenvolvimento completo de todos os órgãos do sentido, como ela fica limitada a isso, socialmente vai faltar algo para ela lidar com o outro. E emocionalmente também. É como se ela não tivesse exercitado esses outros órgãos do sentido que vão ser cruciais para ela desenvolver as próprias emoções e lidar com o outro no ambiente social. Como eu percebo o mundo? Eu considero o mundo um lugar nocivo ou eu considero o mundo um lugar acolhedor? Essas crianças que têm essa pobreza da experiência sensorial, essa percepção do mundo, ela passa a ser influenciada pelo que aconteceu no virtual, pelo empobrecimento que teve essa percepção no virtual. A grande parte da minha relação com o outro foi via virtual. O que acontece quando eu me deparo com o mundo real, né? Eu acho que até já falei sobre isso. Eu atendi o caso de um garoto que tinha uma amiga muito próxima e que eles só se conheciam virtualmente. O dia que eles combinaram de se encontrar pessoalmente, eles não tinham assunto, eles não conseguiam conversar, eles ficaram tímidos, eles não conseguiam se olhar. Foi uma interação super tensa e que depois que eles voltaram para o virtual, eles conseguiram de novo se comunicar. Então, assim, está acontecendo algo muito estranho e o real está sendo muito afetado pelo virtual. Agora pensa na criança pequena. Como que ela vai futuramente conseguir ler o outro, ler a outra pessoa, se o desenvolvimento sensorial dela é falho? E a partir desse momento que a gente vive, onde o ambiente virtual ele cresce cada vez mais, é importante que vocês pais fiquem atentos ao desenvolvimento sensorial das crianças ou dos seus filhos. Não só pais, professores também, para vocês auxiliarem nesse desenvolvimento sensorial positivo dessas crianças. Primeiro, estimule a exploração sensorial, estimule que a criança utilize todos os sentidos. Então, atividade ao ar livre, onde ela possa sentir o cheiro da grama, o cheiro do mato, pisar na água,
sentir areia, água gelada do mar, esse tipo de interação, o gosto do sal da água do mar. A gente vai estar desenvolvendo vários órgãos dos sentidos que virtualmente ela enxergando uma praia ou enxergando o campo, ela não vai ter. Experiência culinária, né? Essa coisa de cozinhar com as crianças, fazer massa para elas mexerem na massa e depois assar o pãozinho, esse tipo de coisa também muito bem-vinda. O cheiro que fica na casa quando vocês estão cozinhando juntos, isso tudo são experiências que na internet elas não têm. Experimentação artística, isso é uma coisa, as crianças estão cada vez mais desenhando no iPad. É muito legal, eu até acho que dentro do que ela pode fazer na internet ou com o eletrônico, o desenhar no iPad é legal pelos recursos que tem e tal, mas não deixa de lado a experiência com tinta, a experiência com massinha, o se sujar de tinta, lápis de cor, canetinha, trazer de novo esse tipo de atividade artística para a percepção real. O cheiro do lápis, o cheiro do giz de cera, né, são estímulos que vão ajudar a criança no desenvolvimento posterior. O segundo, eu canso de falar, né, que é o priorizar o tempo offline, priorizar o tempo longe das telas, que são momentos onde a família inteira pode se desconectar do eletrônico para fazer, ou para jogar, ou para alguma atividade onde as telas não façam parte. Esses momentos são valiosos para vocês fortalecerem os laços familiares e para a criança ter também uma experiência do real muito mais rica. Terceiro é promover a interação social no real, presencial, incentivar os filhos a interagirem com os amigos no social, levar as crianças para um cinema, levar as crianças dar uma volta num parque, trazer para brincar em casa. Atividades onde as crianças acabam tendo contato físico, onde elas acabam sentindo o cheiro da outra, onde o contato real, né, praticando esporte, fazendo alguma atividade onde elas interajam uma com a outra. E o quarto é de vocês pais terem conversas significativas com as crianças. O saber o que os filhos fazem no mundo virtual, e não só isso, acho que é muito importante saber o que os filhos sentem em relação ao mundo virtual. É algo que a gente se pergunta pouco, porque a gente também fica muito preocupado com como ela está se sentindo no mundo real, né? Mas é interessante a gente ter essa diferenciação. Ela se sente da mesma forma no mundo virtual, com o mundo real? É congruente esse sentimento? Ele é parecido? Ele é oposto? Eu acho que esse tipo de compreensão e esse estímulo a fazer a criança falar sobre o que sente, ele vai ser muito importante para depois vocês programarem quais são os próximos passos.